Voltando aqui para as questões da IN 128 de 2022. Se com base no início de prova material restar comprovado o exercício da atividade do trabalhador, o reenquadramento em outra categoria de filiação por força de reclamatória trabalhista transitada em julgado, deverá ser acatado pelo INSS, mesmo que os documentos evidenciem categoria diferente. E aí, pessoal, certo ou errado? Pode pausar, pensar e despausar depois. Essa questão, pessoal, ela está correta. Por quê? Vamos ver? Artigo 174. Se com base no início de prova material restar comprovado o exercício da atividade do trabalhador, o reenquadramento em outra categoria de filiação por força de reclamatória trabalhista transitado em julgado deverá ser acatado pelo INSS, mesmo que os documentos evidenciem categoria diferente. Beleza? Então, tá aí. Próximo. A reclamatória trabalhista transitada em julgado restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e produz efeitos para fins previdenciários. E aí, gente? A reclamatória trabalhista transitada em julgado restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e produz efeitos para fins previdenciários. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Gente, essa questão, ela tá o quê? Errada. Por quê, gente? Por que ela tá errada? Você sabe me dizer? Ela tá errada porque a reclamatória trabalhista, ela garante os direitos trabalhistas e não produz efeitos previdenciários. Vamos ver? Artigo 172. A reclamatória trabalhista transitada em julgado restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e, por si só, não produz efeitos para fins previdenciários, sendo que para a contagem de tempo e o reconhecimento de direitos deve observar. Aí tem lá as coisas que tem que observar: prova material, documentos, entendeu? Não adianta só o juiz, uma reclamatória trabalhista, dizer que o INSS tem que acatar, né? Não tem como, a não ser que seja uma outra ação, nada a ver. Tá? Então, na ação trabalhista, coisa trabalhista. Beleza? Próximo. O escrevente auxiliar, contratados por titular de serviços notoriais e de registro, são filiados ao RGPS na categoria de contribuinte individual. A partir de 21 de novembro de 94, quando contratados a partir dessa data, bem como aqueles que, anteriormente admitidos sob o regime estatutário ou especial, optaram pelo regime da legislação trabalhista. Certo ou errado? Pausa, pensa, não cola, pensa, na hora da prova você não tem cola. E aí, certo ou errado? Essa questão, pessoal, tá errada. Você sabe por quê que ela tá errada? Olha aqui, gente. Contribuinte individual. Essa pessoazinha aqui, o escrevente auxiliar, não são contribuintes individuais. Eles são o quê? Empregados. Como a gente sabe disso? Artigo 171. O escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notoriais e de registro na categoria de empregado, tá bom? Então, a partir de 21 de novembro de 94, quando contratados a partir dessa data, bem como aqueles que anteriormente admitidos sob regime estatutário especial, optaram pelo regime da legislação trabalhista. Então, gente, não tem outro, tá? Na categoria de empregado. Próxima. Atualmente, o ministro de Confissão Religiosa e o membro de Instituto de Vida Sagrada, de congregação ou de ordem religiosa, são enquadrados como contribuintes individual, independente de outra filiação ao regime geral de previdência social ou a outro regime previdenciário. E aí, gente? Pastor, padre, o reverendo, e aí? O ministro.
O que vocês acham? Ele é contribuinte individual, independente de outra filiação, certo ou errado? Essa questão, gente, está corretíssima. Ela está lá no artigo 167, aqui, ó, tá? Da instrução. E vamos para a próxima. Aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, anistiados pela lei... Olha só, gente, a gente está falando aqui de anistiados. Pela Lei 11.282 de 2006, que no período compreendido entre 4 de março de 97 e 23 de março de 98, sofreram punições, dispensas e alterações unilaterais contratuais em razão da participação em movimento reivindicatório, é assegurada a contagem do tempo de contribuição referente ao período em que estiveram afastados por dispensas ou suspensões contratuais. E aí, gente, ficou confuso? Lê de novo, pausa, pensa que eu já vou dar a resposta, hein? Por mais que pareça pegadinha, essa questão ela tá correta, de acordo com artigo 164 da instrução 128, beleza? Próxima. O segurado anistiado pelo artigo 8º, de novo anistiado, gente, do ato das disposições constitucionais transitórias, não terá direito à contagem do tempo do período de anistia no âmbito do regime geral de previdência social. E, gente, se vocês errarem essa questão, pessoal, tá errada, né? Como a gente viu agora há pouco, porque, de acordo com o artigo 162, o período de anistia comprovado poderá ser utilizado para fins de contagem recíproca, desde que devidamente indenizado pelo trabalhador anistiado político, beleza? Então, essa questão estava errada. Por quê? Porque não terá direito, ele pode sim contar, tá bom? Beleza? Entende-se como navegação de travessia aquela... Olha, gente, peraí, vou voltar aqui, tá bom? Julgue um item a seguir sobre o tempo de serviço marítimo exercido até 15 de dezembro de 98. Entende-se como navegação de travessia aquela realizada como ligação entre dois portos de margem de rios, lagos, baías, angras, lagoas, enseadas ou ligação entre ilhas e essas margens. E aí, gente? Eu preciso saber disso? Entende-se como navegação de travessia. O que vocês acham que é? Certo ou errado? Essa questão, pessoal, tá correta. Tá lá no artigo 157, tá bom? E ela tá certinha. Depois você dá uma lida lá, mas é isso aí. O período de marítimo embarcado será convertido na razão de 300 dias de embarque para 360 dias de atividade comum, contados da data do embarque, a de desembarque em navios mercantes nacionais. Bom, a gente sabe que a pessoa que está lá no mar, ela envelhece muito mais do que pessoas que não estão no mar, tá? Mas e aí? É errada ou é certa essa questão? 300 dias, e aí, certo ou errado? Pessoal, essa questão ela tá errada, porque não são 300 dias, tá? São 255. Lembre-se, 255 dias no mar corresponde a 300 dias de atividade comum. Então, ele tem aí um ganho, né? É isso, e tá lá no artigo 155, beleza? Próxima. O período de exercício de mandato de dirigente sindical. Gente, deixa eu ler de novo, desculpa. O período de exercício de mandato de dirigente sindical para fim de atualização do CNIS deve ser comprovado por meio da ata da Assembleia Geral do órgão de classe referente à respectiva posse, registrada em cartório, bem como por meio dos comprovantes de remunerações
e de outros documentos comprobatórios, conforme o caso, observada a categoria de segurado a qual estava vinculado antes do exercício do mandato sindical. E aí, gente, dirigente sindical, o que vocês acham? Pausa, pensa, essa questão está correta ou errada? Essa questão, pessoal, está correta. Está descrevendo totalmente o que está escrito aqui no artigo 151. Tá bom? Sem muita delonga, próximo. Aquele que exerceu mandato eletivo no período de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004 poderá optar pela manutenção da filiação na qualidade de segurado facultativo, sendo vedada a opção pela filiação na qualidade de segurado facultativo ao exercício de mandato eletivo que exercia durante o período outra atividade que o filiasse ao RGPS ou ao RPPS. E, gente, aquele que exerceu um mandato eletivo, lê aí de novo, pensa, analisa. Certo ou errado? Embora pareça pegadinha, não é. Essa questão está correta. Descreve totalmente o que está dizendo lá no artigo 138, que você pode dar uma olhadinha lá, beleza? Próxima. Os períodos de aprendizado profissional realizados até 16 de dezembro de 98, data da vigência da Emenda Constitucional número 20 de 98, observado o disposto na Constituição Federal, serão considerados como tempo de serviço / contribuição, independentemente do momento em que o segurado venha implementar os demais requisitos para a concessão da aposentadoria pelo RGPS. Gente, e aí? O que vocês acham? Certo ou errado? Sem muita delonga, tic-tac. Já pausou? Já pensou? Essa questão não está correta, gente. Descreve totalmente o que está dizendo aqui no artigo 135. Cuidado, tá? Para você não pensar coisas demais. Última questão. Os auxiliares locais e seus dependentes, desde que regularizadas as situações previstas na referida instrução normativa, terão direito a todos os benefícios do RGPS, exceto ao salário família e ao seguro-desemprego. E aí, gente? Os auxiliares locais e seus dependentes, o que vocês acham? Certo ou errado? Gente, essa questão ela tá errada. Por quê? Alguém sabe? Porque sem exceções, tá bom? Não existe essa exceção aqui. A gente pode ver isso lá no artigo 133. Para quem não sabe, auxiliares locais são aquelas pessoas cedidas, né, para trabalhos. Aqui, deixa eu ler, gente, porque eu me perdi agora. Os auxiliares locais são dependentes. Cadê? Auxiliar local é o brasileiro ou estrangeiro admitido para prestar serviço ou desempenhar atividades de apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediado o posto. Ou seja, auxiliar local é aquela pessoa sediada, tá? Ela foi para outro país para poder apoiar em alguma coisa. Ela está cedida, né, ali naquele lugar, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente para por aqui. Volto logo logo.